Boa tarde, pessoal. Me chamo Alisson, tenho 26 anos. Eu sou Daniel, tenho 36 anos. E a gente casou na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, no Santorini Garden. O casamento foi, então, no dia 27 de abril de 2019, né, nesse dia. Um dia meio, digamos assim, estranho, porque começou com uma temperatura, depois acabou chovendo, depois parou de chover, enfim. Foi um dia bem, bem especial. O peculiar que aconteceu foi na hora da reunião, depois da cerimônia, com os padrinhos, que daí nós tínhamos os fogos coloridos ali, a fumaça colorida, e alguns falharam, outros saíram de forma demasiada, e como o Alisson estava de terno branco, estava assustado porque ia manchar todo o terno e etc. Manchou. Esse foi o único fato assim que saiu do script, mas o resto tudo mais ou menos que andou como havia sido previsto, né? O fato do tempo que acabou dificultando um pouco, né, a hora da cerimônia, porque era para ser ao ar livre, mas tivemos que ir para o plano B e fazer num espaço fechado, mas que nada alterou a emoção ou o brilho daquele dia. Na verdade, não foi a gente que decidiu, né? A gente contratou uma organizadora, que é a Cláudia Boeira, que ela é incrível, e ela tentou manter o plano que era para ser externo, até porque o decorador que a gente contratou ele veio de Floripa, e ele trouxe uns portões gigantes para colocar, então era para ter um efeito no jardim e tal, era uma cerimônia muito legal que aconteceu ao ar livre. E ela, por meio de tudo isso, né, dessa dificuldade que foi de trazer os portões e tudo mais, ela tentou manter até o último minuto, assim, para ser tudo externo. Daí a gente nem ficou sabendo que ia ser interno, porque estava nessa do, parou de chover, não, voltou a chover, enfim. E a gente tinha 2 salões, né? A gente alugou os 2 salões do Santorini. Então, a princípio, a gente poderia receber os convidados no salão fechado, mas mesmo assim fazer a cerimônia num local aberto, caso estivesse parado de chover no horário do casamento. Então eu acho que ela deve ter decidido isso, tipo assim, meia hora antes. A gente ficou sabendo quando a gente chegou no local só que a cerimônia ia ser num lugar fechado e que não ia ser no plano aberto. Mas igual estava todo decorado, foi incrível, mesmo sendo no lugar fechado mesmo, no primeiro pavilhão ali, no primeiro salão do Santorini. Na verdade, né, ela nos deixou totalmente alheios a esse tipo de questões, justamente, eu acho, para impedir com que a gente não tivesse esse tipo de preocupação, né? Eu peguei esse gancho que você comentou dos bons profissionais e estava falando também que o outro caso inusitado do dia do nosso casamento foi a inauguração da van aqui em Caxias. Então tinha muita gente nessa inauguração e as vans que eu contratei para irem de Caxias até Bento com os convidados estavam previstas para chegar 4 horas, né, amor? O casamento era 4:45 e acabou que as vans chegaram tipo 5:30, então a gente teve mais de 1 hora de atraso do casamento por causa das vans e que a gente também nem ficou sabendo disso, sabe? A Cláudia foi de suma importância assim, para o nosso dia ser realmente perfeito, porque ela não nos trouxe nenhuma problemática desse dia, desse momento. Ela só falava, trazem mais, tirem mais fotos. Eu acho que ela falava com a Vivi também, que estava lá no nosso casamento, lá na pousada que a gente ficou tirando as fotos de nós, para ela também dar um atraso e tudo mais, sabe? A gente só soube desses detalhes pós-casamento, no dia mesmo. A gente só se preocupou conosco, assim, sabe? A gente não se preocupou com nada. Na verdade, a gente meio que seguia as orientações também da Cláudia nesses quesitos, né? Ela nos levava, nos dava opções de escolhas e a gente ia escolhendo. Algumas coisas eu deixava em cargo do Alisson, outras coisas eu mesmo fazia, mas a maioria delas, no caso, eram feitas em conjunto.
né? O que a gente mais ou menos deixava? Alguns detalhes de decoração, isso aqui eu deixei a encargo do Alisson, enquanto as questões contratuais, até pela minha profissão, então ficava a meu encargo, revisar contratos, ver se estava tudo certo, se não tinha algum problema, mas as decisões sobre tudo, na verdade, sempre passaram por nós dois, né? Nós dois dávamos o aval e a gente conversava antes para ver se era aquilo que a gente queria, qual a necessidade de determinada coisa, porque, enfim, envolve custos e muitas vezes a gente ficava pensando também, tá, o quanto isso vai impactar para que a festa seja boa, para que a gente tenha boas recordações, para que a gente, enfim, aproveite aquele momento, né? Então, quando a gente resolveu casar, a gente tirou queria um casamento bem atípico do que a gente via, etc e tal, e a gente não queria interferência de ambas as famílias. Então ninguém participou absolutamente de nada. Eles receberam o convite e estavam lá no dia. Eles não sabiam quem era padrinho, quem era, né, amor? Eles não sabiam absolutamente nada do nosso casamento. Assim, ficou tudo por encargo nosso. Quem nos ajudou a decidir tudo, a nos apresentar opções para escolher tudo que foi decidido foi a Cláudia, né? Que a gente já contratou ela por saber que ela é uma profissional de um excelente gabarito, super bem recomendada, e foi ela que nos apresentava as opções mesmo. A nossa família não decidiu nada, né? Não. As escolhas foram feitas todas de acordo com o nosso pensar, o que a gente queria, né? Não teve influência nem na parte, inclusive, dos convidados, né? Nós convidamos somente quem a gente efetivamente tinha relação e entendeu que eram pessoas que participaram da nossa em construção, né, enquanto casal, e que fariam diferença estar lá. Então, para evitar, inclusive, esse tipo de interferência, né, porque, enfim, os casamentos que a gente acompanha sempre tem isso, tem que convidar o tio, tem que convidar a avó, tem que convidar... Não tem que convidar quem a gente não quer que esteja. O dia era para a gente comemorar, né, então não era para que os outros soubessem ou não tivessem nenhuma relação. Então, a gente mesmo optou por ter essa liberdade de escolha em todos os sentidos do casamento. Todos os detalhes foram escolhidos por nós. Com certeza. Se o orçamento permitisse, a gente casaria todo ano, 2 vezes por ano. Não dá para considerar que é um evento, né, de relevante proporção no caso de gastos, né? Não tem como tu não... Para oferecer o mínimo de conforto, o mínimo de boa recepção e etc., a gente precisa, né, despender de uma quantia bem razoável. Então, agora a gente está pensando nas bodas, mas daqui a um tempo. Não, nós tínhamos, né, dado uma previsão do quanto a gente imaginava que seria possível, né, fazer e gastar. A realidade, vou te cortar, nunca foi nosso sonho, assim, casar, sabe? Só que como a gente já tinha feito tudo, já tinha viajado, etc e tal, a gente falou, por que não, né? É tão difícil a gente ver um casal homoafetivo podendo realizar esse sonho que... Entre os héteros é um sonho tão comum, né? Tu casar com alguém, poder planejar aquele dia especial, etc e tal. E daí a gente falou assim, acho que a gente tem que casar mais do que por um sentimento envolvido, porque a gente já estava junto há 4 anos na época. Então, o sentimento a gente já tinha mostrado que a gente tinha um pro outro, né? Mas mais do que por isso, a gente queria casar mais por um ato político mesmo, sabe? Para mostrar que quando tu quer realmente... tu vai lá, é possível, etc e tal. Então, quando a gente decidiu casar, a gente ligou para a Cláudia primeiro, porque a gente não tinha nem ideia por onde começar. A gente resolveu... A gente estava em Jericoacoara. Quando a gente resolveu casar, eu comecei a negociar com a Cláudia, então, para a gente voltar e poder fazer uma reunião com ela. A gente passou um orçamento para ela, assim, que foi 4 vezes, eu acho, o valor que a gente gastou. Então, foi assim que a gente começou. A gente falou, quero casar com tanto.
E no fim das contas, esse tanto foi no decorador. Tu não tem como prever todos as contratações e tudo mais. E às vezes tu escolher uma contratação, digamos assim, melhor, geralmente impacta num valor mais, digamos assim, mais substancial. Então, todos os campos do evento, desde a decoração, fotógrafo, filmagem, isso e aquilo, tudo isso tem vários preços e várias possibilidades. Mas dependendo do que tu quiser, e como para nós era para ser um momento, né, na verdade, então a gente optou muitas vezes por um orçamento maior, mas por uma qualidade maior também nos prestadores dos serviços. Porque é bem isso que eu falei, não era nosso sonho, no começo a gente começou com essa ideia, vai ser legal para mostrar que todo mundo pode, etc e tal, mas não tem como tu planejar um casamento e não se tornar o teu sonho, sabe? Daí tudo se torna teu sonho, daí nada mais pode ser qualquer coisa só para ir lá e fazer, sabe? Daí, tipo, tudo tem que ser como tu sempre sonhou, assim, lembra? Daí tudo era assim, tipo, a gente tinha programado tanto para isso, nossa, mas eu gostei tanto mais daquele, vamos, e daí assim foi... E a noção que tu tem quando tu vai te casar é que como tu não tá imerso nesse tipo de evento, tu não sabe o que vai precisar, né? Então, quando a gente começa a pensar em casal, o que a gente pensa? O espaço, a comida, a bebida e aí tá o grosso do negócio, fotógrafo. Né? Exato. Mas depois, a importância, então, da Cláudia nesse sentido foi também dizendo dos detalhes e mais do que isso, né? A gente, como não se preocupou em nenhum momento durante a cerimônia em verificar se tinha alguma coisa que não estava acontecendo de forma correta, se tinha algum problema externo ou qualquer coisa, a gente não tomou ciência de nada. O dia do evento, eu me lembro muito bem que eu cheguei e eu disse, eu queria uma água, vou buscar. Ela disse, não, fica aqui, que vai vir a água aqui. Eu acho que não tem como casar sem uma organizadora incrível, tá? Eu acho que é a primeira dica que eu dou, assim. E eu não mudaria, e não porque a gente está fazendo a live contigo, mas eu jamais mudaria o fotógrafo também, sabe? Eu acho que é só o que fica do casamento, literalmente, assim. Então, todo mundo que vem aqui em casa e que não pôde ir no casamento por algum motivo, ou até os que foram, a gente mostra as fotos, mostra a filmagem. E eu acho que isso é muito de alma, assim, sabe? Tu tem que se identificar com a pessoa porque é o dia mais importante da tua vida. Tu gasta o valor de um apartamento naquele dia e o que ficam são essas lembranças. Então, eu acredito que tu tenha que realmente ter uma conexão forte com esses profissionais. E eu acho que nisso eu não economizaria nada, assim, sabe? Eu acho que eu manteria tudo que a gente escolheu, assim. Além disso, eu acho que tu escolher o local, né, é muito importante, tu ter uma noção de mínimo de conforto para as pessoas que vão estar lá, né, propiciar para que aquele momento que vai ser para ti, que quando nos foi dito, até a gente ignorou meio isso, né, mas é uma verdade bastante pura, né, que a gente não consegue viver o ambiente todo, né, naquele momento. Então, o fato do Adson estar colocando ali da fotografia, da filmagem, ele faz com que a gente perceba, depois de ocorrido o evento, o que aconteceu nos outros locais, né, onde a gente não estava naquele momento, não tinha como estar presente em todo momento, por todo o local. Então, isso é uma coisa muito relevante, né, o fato de tu ter a memória de outras pessoas te colocando no mesmo espaço, só que em lugares onde tu não estava e tu não podia ter presenciado tal coisa. Mas dá por cortar custos, cortem pessoas da lista, não cortem os profissionais que vocês gostam, porque realmente é o que fica assim depois. Tipo, agora tá falando sobre o casamento, me vem tanta coisa, assim, não tem como falar de um profissional só, sabe? O pessoal do Eletrosax, o DJ, daí a gente colocou uma cafeteria, foi incrível também, eu nem conheço as gurias da cafeteria, mas foi surreal. Nossa, faria tudo igual. O feedback que a gente teve depois do evento foi
de só pessoas elogiando, sabe? De não ter faltado nada em nenhum momento, não terem se sentido desconfortável, terem aproveitado efetivamente a festa como a gente aproveitou. Então, isso para nós é gratificante, porque a gente vê que, pelo menos, né, não só a gente se divertiu, como todos os nossos convidados estavam lá e estavam contentes por estar lá. Acho que não. Acho que tudo que a gente fez bem pensado, né? Todos os nossos movimentos foram assim, bastante refletidos, né? Entrada, né? Todos os nossos atos e as nossas vontades foram bem pensadas. Então, eu teria tentado, mas ia ser impossível devido à emoção, mas eu teria tentado aproveitar mais cada uma das pessoas que estavam lá, dos serviços que estavam sendo oferecidos no casamento, sabe? Isso, talvez fazer com mais tempo, né? Talvez fazer aqueles casamentos de 2, 3 dias, porque uma noite passa muito rápido, tu não consegue aproveitar, dá atenção para todo mundo também. Eu acho que isso é uma besteira, sabe? Que a gente se preocupa em ficar dando atenção para determinadas pessoas, e na verdade é o teu dia, né? Se as pessoas quiserem dar atenção, elas têm que vir pro teu meio, elas têm que vir falar contigo. Eu acho que não faria nada de serviços diferentes, manteria tudo igual. Eu acho que eu tentaria me tranquilizar um pouco mais, assim. Tentar aproveitar um pouco mais os momentos, né? A gente tinha muitos passos também para dar, tinha muito script para seguir, né? Tinha entrada, tinha hora de aparecer, tinha hora de apresentar a nossa dança que a gente fez. Então, tudo tinha, e de certa forma isso te faz focar naquele instante, naquela atitude especial, né? E daí tu acaba não curtindo, de repente, alguma outra questão que seria tão gostosa, sabe? Tipo, sei lá, acho que era isso. Eu tentaria tomar uma água de melissa antes, viver bem cada momento, assim. Me lembro, olha, eu não fui ao bar, não aproveitei o bar de drinks. Na verdade, os drinks vinham até mim por convidados, né? Que seria impossível hoje na situação que a gente está vivendo. Mas não me arrependo de nada, porque eu me lembro de cada momento que eu vivenciei, né? O que nós não estávamos olhando, não estávamos por perto, a gente viu depois, por meio de filmagem ou fotos. Mas o que a gente estava, onde a gente estava, eu me lembro todo e qualquer momento, o que as pessoas falaram, os gestos e tudo mais. O que eu mais gostei foi experimentar as comidas e os drinks. Eu achei o máximo. Né? Dessa parte ali, para nós que somos assim um pouco acima do peso, digamos, é bem interessante. O que eu achei mais estressante é a questão que eu trabalho, né? Que é revisar contratos, de ter... tem que se reunir, tem que ir para tal lugar, tem que fazer tal coisa, porque nós tínhamos as nossas rotinas, né? De trabalho, de vida, e tivemos que inserir nessa rotina esses momentos, né? De tipo, agora a gente precisa ir conhecer o lugar. Então não adianta, tu tem que ir até o lugar, né? Não tem como te fazer presente em algum lugar sem tu estar naquele lugar, né? Não é a mesma coisa tu olhar pelas imagens, não é a mesma coisa tu ver filmagens ou etc. sem estar no local, porque tu tem que saber se tu vai te sentir legal naquele local, se ele é o local que tu idealizou para o casamento, né? Então, só na escolha do local, acho que nós somos em 2 ou 3. 2 ou 3, Isso. E daí a gente viu o potencial do Santorini ali, a gente disse, não, o que a gente quer aqui, porque é um local neutro, né? Então, branco, né? Ele dava para o decorador fazer o que ele quisesse e realmente, se as pessoas conseguissem olhar o antes e o depois, vão dizer que elas não estiveram naquele local, porque a decoração transformou ele de forma completa. O que eu mais gostei foi a parte dos detalhes, assim, sabe? Cada detalhe que a gente tinha que planejar e pensar e tal, eu curti horrores, assim. Desde o protetor de salto para as madrinhas, porque o casamento, a princípio, ia ser na grama, né? Se não estivesse chovendo no dia. Para as madrinhas, não, para todos os convidados, o protetor de salto. Até o presente das madrinhas, para convidar as madrinhas e os padrinhos.
foi ter essas vivências justamente fora do dia. Porque daí a gente se sentiu casando um ano, né? E não só aquela noite que passou tão rápido. O que é mais chato realmente é essa parte de ter que cobrar prazo, de ter que ficar revisando o contrato, de ter que ficar, às vezes, dizendo não para um profissional que talvez seja tão bom quanto o que tu contratou, mas tu não teve aquela ligação, né? Aquela coisa que eu acho que tem que ter quando tu contrata um profissional de extrema importância para o teu evento. Então, a gente conversou com profissionais excelentes, mas que, infelizmente, quando tu tem 2 ou 3 opções, uma delas vai acabar que tu vai ter que optar, né? E daí eu acho que essa era a parte chata, assim, de repente, tipo, mesmo os locais que a gente visitou, de repente não ter fechado com um ou com outro, porque a gente não gostou tanto. Essa parte não era muito legal. Eu acho que sim. Eu acho que a primeira semana depois de casado é muito louco, assim, é a semana mais louca da vida. A pessoa, tipo, tu quer fazer tudo pra não decepcionar a pessoa, assim, sabe? Então é meio bizarro, assim, tu quer... entendo porque que um monte de mulher volta grávida da lua de mel, tipo, não tem como, sabe? Tu quer ter filhos, comprar um helicóptero e mandar passar com a faixa com o nome da pessoa, tipo, é muito louco, assim. E depois eu acho que é um peso muito forte, né? Porque tu, querendo ou não, não é só tu e a pessoa, é aquele sentimento. Tu falou do teu sentimento para 150 pessoas, mais as pessoas que trabalharam no evento. Tu falou abertamente tudo que tu sente por aquela pessoa, então eu acho que o compromisso se alastra um pouco, sabe? Tipo, não é mais um compromisso eu e ele, assim, é um compromisso com todo mundo que estava lá presente, assim. Eu acho que isso te faz ter mais responsabilidade ainda para tentar não magoar o outro. Isso, acaba dando um peso diferenciado, né? A relação é óbvia, ela só se fortifica, né? Mas parece que algo se transforma pelo fato de tu ter dado publicidade àquilo que era uma coisa íntima, né? Que para nós sempre foi vivenciada. A única coisa é que a gente passou a publicizar isso, né? Colocar para as pessoas dizendo, olha, nós somos um casal, nós estamos nos casando hoje, formalmente, né? Mas gera um peso, gera um significado mais especial de uma relação, né? É como se tu colocasse concreto onde antes era algo não tão pegável, né? Não. Ainda mais para nós, né, Lucas? Nós somos assumidos, a gente frequenta uma casa da família do outro. Nossa, a mãe do Dani me chama de filho. Tipo, é uma relação muito gostosa. Mas a gente sempre, por uma questão de respeito, a gente nunca se beijou na frente dela, nunca ficou pegando mão na frente dela, esse tipo de coisa, sabe? E no dia do casamento teve tudo isso, né? Então, para nós ainda dá esse peso maior, assim, essa aceitação ainda mais abrangente, ainda mais transparente do nosso sentimento para todas aquelas pessoas. Então, para nós, com certeza dá um start especial, assim, na relação, sabe? Não é ainda... Né, todos, ainda mais vocês que convivem com esse tipo de evento, né, que é o casamento, ainda sabem que a maioria esmagadora não consegue chegar a isso, né, dos casais homoafetivos. Está aumentando, mas ainda é um evento muito distante, né? Nós temos ainda várias barreiras a serem enfrentadas e, assim como o Alisson disse, na verdade, um ato político também, de dizer que as relações elas são tão duradouras, são tão perfeitas e imperfeitas como outra qualquer, né? Então, o fato do casamento é para dizer para o mundo, olha, o amor é o amor. Na verdade, eu acho que né, esse evento, que é o casamento, ele deve ser pensado de uma forma bem natural, né? De uma forma possível, de uma forma cabível em qualquer relacionamento, né? A gente sabe, sim, das dificuldades, inclusive financeiras, né? Que envolvem, muitas vezes, na realização do casamento, sonhos, né? Mas a gente entende que se a pessoa puder, ela deve fazer isso, né? O casal deve se atentar a este evento, porque ele é algo muito especial, né? Tu só sabe o valor e, enfim, os sentimentos que envolvem
por esse dia, vivendo esse dia. Não tem como traduzir em palavras. Eu, pelo menos, não encontro palavras suficientes para dizer o que a gente sente quando a gente está casando, enfim. É um caldeirão de emoções, né? Então, eu acho que é uma forma também de a gente enfrentar tantas situações ainda de preconceito, né? De as pessoas virarem a cara e etc., e de tornar isso, né, uma coisa natural, como outra, né, qualquer relação, enfim. E mostrar que é preciso sim, né? Chega, né? A gente não precisa mais amar escondido, amar dentro de casa. Eu acho que quanto mais normal a gente tornar essas atitudes, esses eventos, essas relações, essas uniões homoafetivas, mais a gente vai dizer para o mundo que amor é amor, indiferente de sexo. Indiferente de se é uma união hétero ou uma união homoafetiva, né? Quando a gente foi casar, alguém comentou, enfim, que uma pessoa que a gente gosta muito falou assim, nossa, mas eles já estão juntos. E precisa mais isso, sabe? Precisa porque a gente quer. Não é precisa porque a gente pode, precisa porque a gente quer, e precisa porque a gente é um casal como qualquer outro, entende? Se fosse daqui a pouco um casal hétero, por que um casal hétero não escuta isso do e precisa? Porque é tão normal, né? É tão comum. E eu acho que está mais que na hora de quem pode, quem quer enfrentar essa sociedade que ainda é bastante preconceituosa, dizendo que sim, precisa, eu posso, eu vou fazer, porque somos todos iguais.